De abril a novembro, eu conversei com 80 pessoas. 80 possíveis clientes, pessoas que clicaram lá no meu Instagram para falar comigo. Dessas 80, 16 pessoas fizeram mentoria comigo. Sim, eu estava sempre promovendo, fazendo campanhas com o mínimo possível. Este mês eu falei assim, tá, eu vou multiplicar por 10 o meu investimento por dia. Eu vou fazer isso por 10 dias. Eu vou pegar parte do que eu ganhei e vou reinvestir. Bem, preciso te dizer que sexta, sábado e hoje, 20 pessoas já levantaram a mão. Quantas eu vou converter? Ah, querido, eu só não converto quem não tem dinheiro para pagar agora. Antes eu não convertia, eu sabia o que fazer. Agora eu só não converto quem não tem dinheiro para pagar. Olá pessoal, Evandro aqui. Hoje tenho o grande prazer de bater um papo com a professora Edileuza do Domínio do Texto. Bem-vinda. Muito obrigada, Evandro. Prazer é meu em falar com você. Nossa, eu tenho muito orgulho de ti pela atitude que você tem. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Queria que você contasse um pouco o que você faz, onde que você fica, onde é que você mora, para quem nos escuta aqui. Tá, meu nome é Edileuza Ferreira e eu sou professora de língua portuguesa. Eu gosto de falar isso porque professora de língua portuguesa é assim, muito esquecida, né, coitadinha. Eu sou aqui de São Paulo, moro aqui, nasci aqui, moro aqui, vivo aqui o tempo todo. E comecei domínio do texto depois de uma boa temporada já formada, inclusive eu sou graduada, licenciada e doutora em educação, tudo com especialidade em língua portuguesa, e aqui na Universidade de São Paulo. Uhum. Eu dei pouco tempo de aula porque eu tinha uma outra carreira, eu era funcionária pública, e eu não fui professora na rede pública. Eu fui professora na rede particular, mas só em faculdade. Mas eu trabalhei por 10 anos como professora de língua portuguesa e redação e coordenadora de um cursinho comunitário aqui na minha região, que foi onde eu aprendi muito a dar aula. Foi a minha escola de aula. Que bom. Foi o cursinho. Imagina. Eu tinha o sonho de ter uma escola, mas isso foi ficando inviável, né? E eu também não gostava daquelas coisas de estar muito amarrada, de estar muito atrelada a muitas coisas. Aí, quando surgiu o Instagram, eu tenho Instagram há menos de 2 anos, né? Porque eu não tinha. Quando eu abri um pessoal, eu comecei a trabalhar meio que nele, depois eu abri o domínio do texto. O domínio do texto eu abri em 2019, julho. Super pouco tempo. Super pouco tempo. E eu já abri na intenção falei, eu vou dar aulas e vou tentar dar aulas online, né? Que era o que eu queria. Eu já estava aposentada da rede, falei, não, agora eu vou realizar meu sonho, porque ninguém pode passar pela vida sem realizar o sonho, né? Isso não é legal. E a responsabilidade sobre isso é de cada um. Então, foi isso que me motivou, principalmente. Eu tinha formação, eu tinha experiência, o Instagram estava aí, eu falei, vamos lá. Como que foi para ti essa transição de funcionária pública a se tornar empreendedora? Você teve uma carreira brilhante na educação, chegar a ser doutora, também muitos anos na carreira pública, e essa transição, mais do que só o marketing, mas se tornar uma empreendedora, uma empresária, que é uma outro tipo de atividade, né? Que envolve mais coisas do que só o conhecimento técnico que você dominou a vida inteira. É verdade. As pessoas falam muito, tem uma visão muito negativa do funcionário público, muito negativa. E eu fui funcionária pública, eu era criança quando eu entrei, porque eu falo que eu era criança quando eu entrei no serviço público. Eu tinha 18 anos, quando eu passei no primeiro concurso, porque eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Tinha a inteligência normal de todas as pessoas, mas eu sempre fui muito estudiosa. Então, assim, o primeiro concurso que eu prestei, eu passei, e eu sempre trabalhei muito na prefeitura. Eu falava assim, gente, como é que as pessoas dizem que funcionário público sabe, não é responsável? É uma responsabilidade muito grande que a gente tem com a coisa pública.
Eu fui lá na minha carreira, que era uma carreira administrativa, eu fui galgando todos os postos que eu pude. Eu cheguei, assim, no máximo que foi possível. Só que lá já eu comecei a estudar pensando já, assim, quando eu me aposentar daqui, eu vou ser professora, porque era o meu sonho. Mas eu pensava, inclusive, em dar aula numa universidade pública, mas depois eu fui vendo que não era muito meu perfil também. Falei, não, eu quero liberdade. Eu sou, um dos meus valores, né, são dois os principais. O primeiro é respeito. O segundo é liberdade, e eu pratico eles comigo mesma. Eu falei assim, não, eu não quero estar atrelada muito a ninguém, quero estar atrelada aos meus princípios, aos meus valores, enfim. Então, já lá, eu já pensava na minha carreira como professora. E eu fui me formando e fazendo todos os cursos enquanto eu era funcionária pública. Eu tentei ser professora numa faculdade aqui em São Paulo, até fui por 3 anos, mas eu me demiti. Chegou uma hora e falei, eu sinto muito, não dá mais para eu ficar aqui. E fui fazer um outro projeto com a minha irmã, que terminou não dando muito certo, por questões assim, era uma coisa muito diferente do que eu queria. E comecei a fazer o domínio do texto sem acreditar muito. Por quê? Porque na minha visão também, eu falava assim, as pessoas não querem saber de língua portuguesa, mas eu vou tentar, mesmo assim. Né? E era um preconceito meu também. Sim, as pessoas querem saber. E eu lembro que até durante o Marca de Valor todo, a gente falou muitas vezes sobre o cliente ideal, né? Porque longas conversas sobre isso, né? Mas porque assim, a ferramenta da língua portuguesa, ela serve para tantas coisas e pode ajudar tantas pessoas em inúmeras situações, só que para fins de marketing, a gente conversava várias vezes que era, para quem que a gente vai buscar comunicar? Claro que indiferente de quem a gente está buscando comunicar, vai ajudar muitas pessoas. Mas quem que a gente está buscando como cliente para poder ajudar, né? Exatamente. Conta um pouquinho para quem nos escuta aqui, porque eu vejo que várias pessoas, até não só professores, mas quem trabalha na área de educação, às vezes eu vejo terapeutas, profissionais que formam em barra de Axis, em outras que tem muitas ferramentas e que eu vejo que tem muita dificuldade em encontrar um cliente ideal para poder aplicar aquela ferramenta, né? Verdade. Se puder contar um pouquinho da tua jornada e como que você descobriu o cliente ideal, os resultados que teve com isso, enfim. Bem, antes de encontrar vocês, eu gastei muito dinheiro atrás disso, né? Porque quando eu percebi... Isso eu não sabia. Gastei um dinheiro. Eu vou subir aqui um pouco para ficar mais na altura dos seus olhos. Aqui fica melhor. O que aconteceu? Eu comecei a perceber, comecei a ver gente que falava de Instagram, de marketing digital, e eu falava assim, eita, mas é muito caro, mas é muito dinheiro, isso eu não tenho, e eu não conseguia entender como era. Aí eu procurei, contratei aí, fui numa palestra com uma pessoa, muito boa por sinal, mas eu sabia que eu tinha uma peculiaridade, né? Onde eu chegava, não havia professores, não havia. Eu sei que a língua portuguesa e professor é um ramo diferente, as pessoas ensinavam outras coisas, não as coisas da escola, né, dessa formação escolar. Então eu sabia que tinha um diferencial e eu fui numa mentoria de um dia inteiro, de 12 horas, atrás do meu público ideal. Falei assim, eu não sei qual é, porque eu trabalho com todo mundo, e de fato, eu só não alfabetizo, Evandro. Eu não alfabetizo crianças, mas adulto eu alfabetizo. E lido principalmente com quem já saiu do ensino médio. Então, isso eu sabia. As pessoas falavam, não, é pré-vestibular. Não é pré-vestibular. Embora eu tenha experiência em pré-vestibular, lá no pré-vestibular que eu dava aula, a minha experiência não era para pré-vestibular, era antes ou depois. Enfim, foi muito confuso e eu saí de lá sem nada. Assim, não conseguia. E entender o que era cliente ideal, para mim, era bem difícil.
E, bem, aliás, entender o Instagram, mexer em tudo, era novo. Eu gosto muito de aprender, essas coisas me fascinam, assim, quando tem alguma coisa nova que eu quero mexer, eu aprendo, mas demanda tempo, demanda perturbar todo mundo, né? Todo mundo, minha filha, faz aqui para mim, chamo, faz aqui para mim, o que que é isso? Enfim, mas eu aprendo. Então, quando eu ouvi você a primeira vez, na live, lá nas lives, eu já tinha ouvido tanta gente falar de tanta coisa, eu falava, mas isso eu não entendo, isso não é real. Não parecia real. Eu falava assim, não, funciona porque está funcionando com essas pessoas aí, elas não parecem que são atores mentindo, né? Então, quando eu encontrei vocês, eu falei, cliente ideal, ele está falando de cliente ideal, é isso que eu quero saber, como é que você falava cliente ideal, panfletagem, aí eu contratei a mim. Aí as coisas começaram a ficar, foi um momento muito, foi um divisor de águas para mim, porque chegou um momento que eu falei, epa, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Falei, não, mas eu vou até o fim, porque eu preciso saber. Eu precisava saber se aquilo que eu pensei a vida toda era um sonho ou era um pesadelo, sei lá. Um devaneio, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu tinha certeza que o meu cliente ideal eram as pessoas que estavam fazendo TCC. Ah, sim, eu lembro muito disso. Falei, não, é quem está fazendo TCC, quem precisa entregar, quem precisa escrever de qualquer jeito. Mas depois eu percebi que era uma furadíssima. As pessoas que estão para entregar o TCC, estão no último ano, elas querem escrever e se livrar deles. Elas não querem aprender língua portuguesa. E o meu público ideal tinha que ser aquele que aceitasse e que absorvesse o que eu tinha de melhor para dar. Que era aprender a lidar com a língua portuguesa, ler melhor, escrever melhor. E quem está fazendo TCC não tem esse tempo. Geralmente as pessoas me procuravam assim, nos últimos meses para entregar. Não dava certo, porque elas procuravam uma coisa e eu dava outra. Era aquela história lá do vender carne para vegano. Aí, no meio do caminho, assim, uns 2, 3 meses, que eu acho que isso eu consegui, nos primeiros 3 meses eu mudei. Falei, não é o meu cliente ideal esse. Meu cliente ideal é alguém que está entrando na faculdade, que quer aprender a escrever, ou alguém que já está na área, já está trabalhando, é advogado, é psicólogo, seja lá o que for, que profissionais, precisa, né? é um profissional que precisa escrever, ele precisa aprender a escrever. É essa pessoa que eu quero. Aí foi sensacional, porque quando eu comecei a falar com eles, eu lembro que você chegou numa mentoria, eu falei assim, eu vou fazer uma campanha. Você falou, faça para 2 públicos, faça 2 vídeos, um para estudante, para quem está entrando na faculdade, e um para profissional. Eu fiz. E patrocinei, né, fiz as duas campanhas e deu super certo. Aí eu aprendi a fazer 2 em 1. Que bom. Então, hoje eu já falo diretamente assim, você entrou na faculdade, precisa compreender os textos, precisa escrever. Você está trabalhando, você precisa entender seus relatórios, você precisa escrever bons relatórios, fala comigo que eu posso te ajudar. Pronto. E ver assim, é um esforço. Que bom você falar isso. Eu gosto de fazer essas entrevistas porque não sou só eu falando. Porque assim, a hora que você encontra isso, para mim encontrou o Santo Graal. Porque todo o conteúdo que você faz está mirando naquelas pessoas, na transformação que você quer proporcionar para elas. Então, o português não é mais só português, é o português direcionado para eles, nos conteúdos, na comunicação. E, de fato, assim, parece que casa de um jeito que as coisas começam a acontecer, né? Porque, assim, enfim, o cliente ideal quer mandar em tudo na nossa estratégia de marketing, nem é o que muitos falam assim, é um processo de descoberta, né, interno, tem muitas coisas que é um trabalho mental que envolve, mas depois que descobre e tem mais clareza, tudo começa a andar. Conta um pouco como foi, se você puder contar, o processo comercial de começar a vender e tal, as mentorias, e começar a ter clientes, atender, bater as metas, como é que foi isso? Bem, eu estava tão maluca, né, para achar cliente ideal, para
Na realidade, eu queria que alguém falasse comigo, né? Porque Sim. aconteceu muito de as pessoas nem falarem comigo no Instagram e eu achar que era porque eles tinham vergonha de escrever. Pessoa de Até interação, né? eu não tinha nem interação. Quando isso começou a melhorar e quando eu descobri o meu cliente ideal, eu pensei assim, bem, agora que eu já sei com quem eu estou falando, como eu vou falar, eu preciso vender. E eu não vendia. Eu lembro que eu fiquei um tempo sem vender. Eu ia para as mentorias assim, eu não vendi. Eu não entendo. Eu estou fazendo alguma coisa muito errada. Porque eles estão me dizendo que vende, todo mundo na mentoria vendia. Ah, eu bati uma meta, eu vendi o dobro. Que eu falei assim, nossa, será que eu estou sentindo inveja das pessoas? Eu falava assim, não, eu não estou sentindo inveja, porque eu não vendo, então eu não estou fazendo alguma coisa, eu estou fazendo muito errado. E eu lembro até que o Gustavo chegou a me mostrar um processo de vendas passo a passo. Eu falei, eu cheguei ali a conversar com as pessoas com um script, assim, né? Porque não era possível, eu falava, não era possível não vender. Aí eu vendi. Ah, vendi um, vendi dois. E eu não chamo de aula, né, os meus encontros. Eu chamo de mentoria porque é a língua portuguesa para aquela pessoa. Eu não dou uma aula, eu proponho, eu faço, eu preparo o que a pessoa precisa e vou avaliando o que ela precisa e vou fomentando. Então, é uma mentoria mesmo. E aí eu falava, comecei a vender, tá bom, comecei a vender. Aí você foi me dando, numa outra mentoria, você me deu as dicas de como falar. Aí eu comecei a falar diferente. Aí veio o primeiro cliente, eu falei, vamos ver como é que funciona agora, se isso realmente é de verdade. Funcionou bem legal, a pessoa avançou bem, desenvolveu, eu falei, então é isso mesmo. Então eu fui percebendo no processo, fazendo lá do marca de valor, eu fui percebendo o meu valor real, né? Porque não é só você mostrar o valor, você precisa se convencer desse valor primeiro. Aí eu fui me convencendo, não que eu não me convencesse, mas era dentro do marketing, né? Dentro do processo que a Mito propõe, eu precisava me convencer, me apropriar desse aprendizado que vocês propõem, que é valiosíssimo. Eu aprendi que eu precisava aprender muitas coisas, eu precisava aprender a conversar. Falou, mas você é professora de língua portuguesa, e daí? A linguagem do marketing é outra, eu não conheço. Eu precisava aprender isso, eu precisava me respeitar com os valores que eu cobrava, eu precisava respeitar os conteúdos que eu oferecia, eu precisava entender qual era a mudança que eu promovia no meu cliente, que valor isso tinha para ele. Quer dizer, é inestimável, eu tenho advogados comigo, e advogados que têm dificuldade de se expressar dentro do próprio trabalho ali, nos textos que ele precisa escrever no processo. Então, o valor que eu tenho neste processo é muito grande, né? Então, eu preciso valorizar isso e a pessoa precisa disso para ela se firmar. Então, todas essas coisas que eu fui aprendendo por esses processos que vocês vão colocando, o que foi legal para mim, que eu acho que as pessoas que estão com vocês ou que vão chegar por aí precisam entender que não é um processo só para você vender, não é daqui para frente, é daqui para dentro, você tem que fazer um processo todo, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que perceber os detalhes do que está acontecendo. Se não dá certo por uma coisa, ouvir muito o que vocês dizem, porque a experiência de vocês foi que foi me moldando. Sem isso, em um ano nós estamos em dezembro, né? Estamos em dezembro agora. Um ano e meio de domínio do texto, sem saber mexer no Instagram lá no começo, é muita coisa. Evandro, de março, eu andei fazendo umas continhas aqui, né? De abril agora. Eu comecei com vocês em janeiro. Aí eu fiquei os 3 primeiros meses, assim, muito estudando, muito entendendo o que era. Depois que eu comecei a aplicar melhor, aí eu falei, não, eu preciso continuar com a Mito, porque eu não tenho um comércio com uma placa, uma portinha, eu não tenho uma venda, eu não tenho um produto visível,
palpável. Então, eu preciso de mais tempo. Eu entendi isso, que os meus colegas de mentoria, que vendiam bastante, já vinham vendendo de qualquer forma. Sim. Eu não tinha nada. Sim. Então, de abril, porque eu comecei a vender em abril, porque eu tenho registrado todas as pessoas com quem eu conversei. De abril a novembro, eu conversei com 80 pessoas, Evandro. 80 possíveis clientes, né? 80 possíveis clientes, pessoas que clicaram lá no meu Instagram para falar comigo. Que disseram, ó, que a gente fala, levantada de mão, né? Que disseram, ó, quero saber mais do que você faz. Exatamente. Dessas 80, 16 pessoas fizeram mentoria comigo. Massa. Ao longo desse tempo. Aí, no meu aprendizado todo, esse mês agora, eu falei assim, tá, esse último mês foi o mês que eu mais vendi. Então, assim, 18 pessoas, né? Mas no último mês foram 9, porque eu fui mudando as minhas estratégias. Você teve 9 novos clientes agora, mês passado. Isso, em final de outubro e novembro. Perfeito. É claro, sim, é importante o pessoal entender, é claro, você falou, putz, eu comecei lá, mas existe uma rampagem, um crescimento. A tendência é que daqui em diante você já esteja num outro patamar, né? E claro, a gente tem metas ousadas aí para frente. Mas de fato existe esse período e cada empresa pergunta, poxa, mas ela foi de janeiro ao novembro para ter esse resultado. Cada caso é um caso diferente, como você mesmo disse. Teve gente que você acompanhou nas mentorias que nas primeiras semanas, meses, já saiu multiplicando, tem gente que demorou um pouquinho mais, um pouco menos. Cada empresa tem uma característica diferente, cada pessoa, cada um está na sua jornada, né? Eu digo, é legal você se inspirar nos colegas, eu vejo que o poder da comunidade, do grupo que está na mesma direção é muito importante, mas cada um está correndo a sua maratona, né? O fato de eu ouvir os meus colegas dizerem assim, nossa, eu vendi 40 mil no primeiro mês, eu dobrei o meu faturamento, eu tripliquei o meu faturamento, eu falava, bem, o meu também é possível. Ele está fazendo, o meu também é possível. O que eu preciso saber só é como é que eu vou fazer. Como? Mas se eu estou aqui nesse meio, tá? É isso que eu preciso. Porque eu sabia lá atrás que eu precisava estar envolvida com as pessoas que faziam isso. Eu falava, se eu não estiver num meio em que eu vejo as coisas acontecendo, vai ser mais difícil para mim. Como é para muita gente, porque o fato de eu ter trabalhado tantos anos na prefeitura, ter passado por tantos departamentos, ter feito tantas coisas diferentes, também me mostrou que tudo é possível. Você consegue fazer coisas incríveis e coisas muito boas. Eu falei assim, então eu estou no caminho certo aqui. O pessoal está fazendo coisas espetaculares, está vendendo, eu vou conseguir também. Aí, pasme, Evandro, este final de mês agora, eu fiz assim, eu estava sempre promovendo, fazendo campanhas com o mínimo possível, né? Este mês eu falei assim, tá, eu vou multiplicar por 10 o meu investimento. Por quê? Porque eu tive muitos clientes, né? Aí eu peguei a minha galinha... Não fala que eu sou teu fã? Quem que tem essa coragem, né? De ver o resultado, você falou, vendeu 9, vou pegar, mandar 10x no investimento que estava fazendo antes. Por quê? Porque eu lembro que o Gustavo perguntou isso para mim, Deus, o que está te impedindo de você investir mais? Eu fiz. Talvez um incentivo, né? Vários incentivos. Eu falei, bem, você me falar é uma coisa, porque como eu digo, eu era tão crua no marketing digital, que eu precisava de alguém, mas eu conheço muito bem a minha cognição, como eu aprendo, né? Que a gente chama isso de metacognição, é como você aprende. Eu sei como eu aprendo fazendo, aprendo com as pessoas me ouvindo, e às vezes eu preciso que alguém vire o meu rosto e fale, olhe para lá. Era isso que eu falava. Foi isso que eu falei para o Thiago no primeiro dia que a gente conversou antes de eu comprar. Eu preciso que alguém segure na minha mão e que mostre para mim o caminho que eu vou. Porque às vezes a gente não sabe, a gente não enxerga. Se você não sabe o que você está procurando, você vai encontrar e não vai ver, né? Não vai saber. Excelente. Então,
alguém precisa te mostrar. Então eu fiz assim, bem, e isso aconteceu na sexta-feira agora. Hoje é segunda. Isso. Sexta-feira, eu pedi para a moça que me auxilia, porque é óbvio, tem alguém que me auxilia a fazer essas coisas que é mais fácil. Falei, olha, pega a mesma campanha, não vou nem mudar de campanha, que é só para ver. Pega o mesmo vídeo da campanha e multiplica por 10 esse investimento. Por dia, eu vou fazer isso por 10 dias. Eu vou pegar parte do que eu ganhei e vou reinvestir. Bem, preciso te dizer que sexta, sábado e hoje, 20 pessoas já levantaram a mão. Caraca! Teve 20 levantadas de mão. Eu estou anotando aqui. 20. Então, assim, 25% do que já levantou a mão em quantos meses? Em 6 meses. Sensacional. Eu ainda não dei retorno, porque como foi o final de semana, eu falei, eu não vou fazer no final de semana, eu não vou falar com ninguém, eu não vou falar com ninguém, não posso fazer isso, eu vou, né, tenho que me... São vários os processos. Sim. Eu que não sei nada, para mim, os processos são vários e eu preciso aprender com eles. Não vou ficar fazendo. Minha filha fica, não, mãe, você não vai responder hoje, você responde na segunda-feira. Relaxa um pouquinho. Sabia que você pode pôr horário aqui? Eu falei, não, então, vou pôr para você o horário que você atende. Eu fiz, que beleza, entendeu? Então, 20 pessoas levantaram a mão. Quantas eu vou converter? Querido, eu só não converto quem não tem dinheiro para pagar agora. Sensacional. Antes eu não convertia, eu não sabia o que fazer. Agora eu só não converto quem não tem dinheiro para pagar. Eu não fiz Black Friday porque eu não tinha o que fazer, mas eu fiz o mês da consciência negra. Alguns estudantes que ligaram para mim, assim, que eu vi que não tinha condição mesmo, eu peguei e fiz metade do preço para eles. Fiz para dois rapazes, para uma moça e um rapaz negros que estavam na faculdade. Eu vi que ali estava difícil. Falei, não, vou fazer. Fechei, entendeu? Fechei pela metade do preço, que era suficiente para mim, que eu podia estar fazendo porque eu estava tendo mais gente chegando. Perfeito. Como você tem bastante cliente, te dá a possibilidade e cobra um bom valor, te dá a possibilidade, quando você quiser, poder fazer o teu trabalho, de poder ajudar também, né? Foi uma outra coisa que a gente viu, Evandro. Eu tenho falta de fazer serviço social, porque eu fiz por 10 anos. Eu sinto falta mesmo. Aí eu falei, como é que eu vou resolver isso? Porque fica martelando na cabeça da gente, assim, sabe? Falei assim, eu vou dar para quem me pagar. Quem estiver comigo, que estiver com dificuldade, eu dou, tranquilo. Aí eu me acalmo. Que ótimo. E é muito legal isso, assim, primeiro, parabéns demais, eu digo, é tudo relacionado à atitude. Não, assim, a gente mostra o caminho, mas é a atitude do empreendedor que faz total diferença. Assim, genial isso, assim, multiplicou, chegou aos resultados. É claro, a gente às vezes demora um tempo para construir a máquina. Depois que a máquina está construída, a gente vai botar mais lenha na máquina para a máquina andar mais rápido. Então, depois você encontra ali que a gente fala da matemática de sucesso e tal. Sensacional. Assim, não tem o que dizer do trabalho que você vem fazendo e do resultado que você começa a colher. E eu gosto muito de fazer essas entrevistas, porque eu digo que existe um vale das sombras que o empreendedor precisa atravessar no marca de valor e que ele não vê a luz no fim do túnel quando ele muitas vezes está ali dentro. E escutando outros empreendedores que atravessaram e dizendo, vem que tem. Porque quando você está lá no meio, putz, eu sei que dá muita angústia, dá muita dúvida, você questiona o processo, você questiona o que você faz, questiona o método. Tudo isso surge dentro do empreendedor, mas assim, estar próximo da comunidade, mentores e tal, eu vejo que vai ajudando, e ouvindo esses relatos, vai ajudando a manter o emocional em dia para poder atravessar e chegar do outro lado, né? E dá ânimo também, né? Eu lembro que chegou um dia que eu falei assim, nossa, ainda bem que eu tenho renda, porque senão, como é que eu ia viver disso? E a minha ideia, sinceramente, é multiplicar por 10 a minha renda de hoje. Hoje eu me mantenho, mas eu
tenho planos para minha vida, né? Planos. E eu não quero perder a oportunidade de fazer nenhum deles, por conta... E a pandemia mostrou que a gente tem que fazer mesmo, e tem que fazer o que quer mesmo, porque todo mundo sabe que vai morrer, mas nessa pandemia ficou tudo muito mais claro, né? A urgência... Entendeu? Você não se cuida, não. Então eu falei, não, peraí, eu tô me cuidando, mas só viver assim, sem realizar sonhos, nunca foi o meu perfil. Eu tive nesse vale aí, quando eu falei, eu lembro que quando eu falei isso, o Gustavo falou assim, Edileuza, não é assim que se lida com dinheiro. Peraí, você tá desanimada. Eu falei, será que eu tô desanimada? Eu falei, não, ele tem razão, eu não posso pensar assim não, que é isso? Eu vou gastar toda essa energia, eu estudei, eu fiquei dentro de uma faculdade, por... Gente, só de doutorado, mestrado e doutorado, porque eu passei direto do mestrado para o doutorado, né? Foram 7 anos. Caraca, dissertação, tese. E eu tinha ficado 6 anos entre a graduação e a licenciatura. Então, são 13 anos só de faculdade, fora os 11 anos que você fica lá no ensino fundamental e médio, né? Eu falei, eu não estudei quase a metade da minha vida para não fazer nada com isso, né? Eu já modifiquei a vida de tanta gente que eu tenho ex-aluno lá do cursinho que hoje é advogado, fisioterapeuta, um se candidatou a vereador agora nessa última eleição, é formado em história, tem gente da língua portuguesa, todo mundo bem e trabalhando. Eu falei, não, é transformação que é importante para mim, então eu não posso ficar parada com isso não, né? É uma motivação e tanto. Mas também eu não acho justo, e nunca achei justo, o professor ser tão explorado nas instituições, não ser tratado normalmente, e eu também não me sujeito. Então, eu tinha essas duas bandeiras. É possível fazer transformação sem ser explorado, né? Que o dono da faculdade fica rico e o professor fica trabalhando feito um louco. Eu falei, não, isso eu não quero. Eu não precisava disso, eu podia dizer não para isso, porque eu não vivia da escola. Assim como eu não vivo hoje do domínio do texto, mas eu me dedico totalmente a ele e tenho a intenção, sim, de aumentar os meus ganhos com ele exponencialmente. Eu não sei quanto dá, mas eu vou escalar esse negócio. Tenho certeza que a gente vai bater ainda um outro papo daqui a um tempo. Para você contar essa história o segundo capítulo dessa história. Assim, não tem a menor dúvida, o foguete já foi lançado, o tirar da inércia já foi a parte mais desafiante. Do 0 ao 1, tenho certeza que dá muito mais esforço do que do 1 ao 10. Então, esse esforço inicial que você fez, de onde você chegou até aqui, você construiu uma base muito sólida para poder escalar e avançar, né? Bom, Edileuza, dá um recado final para quem nos escuta aqui, quem nos ouve, está cheio de dúvidas, tem sua empresa ou um profissional liberal e tem as suas angústias em relação ao marketing, não sabe para onde vai, o que faz, enfim. Bem, para quem está aqui na Mito, tendo a bênção de ter vocês toda semana, de estar sendo assessorado, estar podendo ter isso, principais coisas. A primeira, ouvir vocês, não perder nenhuma mentoria, fazer o curso Marca de Valor. Segue, primeiro, ouve. Eu sei que você pode ter muita experiência, já está vendendo bastante, mas para um pouco e olhe os seus processos. Ouçam muito o pessoal aí da mentoria. Evandro, Gustavo, agora, né, Ellen, Thiago, eu sei que tem mais pessoas que eu não lembro o nome, mas todos, ouçam. Porque eles vão nos detalhes e às vezes são os detalhes que nos impedem. É a mesma coisa que a língua portuguesa. Eu falo para os meus alunos, olha, às vezes é um detalhe que te impede de avançar. Quando você pega esse detalhe, você vai embora. A mesma coisa no processo da vida. Então, prestem atenção. 1, 2, observem-se, parem, olhem para você, olhem para cada um e vejam o que é que realmente está acontecendo com você. Às vezes a gente ouve quadrado, a gente escuta, ouve, mas não escuta, ou escuta, mas não ouve, não entra na cabeça, porque você ainda não está preparado. Então, presta atenção, reveja, eu sempre revejo as mentorias e olho bem o que vocês disseram para mim,
que eles falaram? Ah, é isso. Eu multipliquei por 10 meu investimento, porque fui ouvir um e eu falei, aqui, ó, o Gustavo falou isso, eu acho que está na minha hora, vamos ver se eu dou conta. E se colocar sempre à prova também, né? Ouvir muito, aproveitar a experiência de vocês, a experiência dos outros, porque essas experiências nos avançam, né? Nos leva para diante e nos tira dos prováveis erros. É muito, muito gratificante aprender assim, muito. E funciona, né? Eu digo que funciona porque a gente entender a aula de língua portuguesa, presta atenção. É diferente. Não estou menosprezando de forma nenhuma quem vende batom, mas eu vou atrás de batom. Eu vou comprar, vou atrás de roupa, sapato, batom, vou atrás de esteticista. Quem é que vai atrás de língua portuguesa? Só quando a pessoa já está numa outra situação muito difícil. Sim. Mas é verdade, assim, é uma característica diferente e precisa ser tratado diferente através do marketing, né? Mas, assim, mesmo, assim, independente disso, é um serviço, existe uma necessidade, apesar de não ser algo que é pelo desejo, muitas vezes é mais pela dor do que pelo desejo, mas você conseguiu, através da comunicação, levar isso às pessoas de uma maneira diferente do que elas enxergam, né? E não tenho medo de nenhum concorrente, não. De nenhum. Não tenho a menor dúvida disso. Não tem medo, não. Show de bola. Brigadão, Edileuza, assim, te admiro demais pela atitude, por tudo que você tem fazendo. Continuamos juntos nessa jornada e tenho certeza que ainda vai ter o capítulo 2 dessa conversa. E quem ainda não conhece, procura lá a Masterclass, assiste lá para você entender como é que funciona toda a dinâmica, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Obrigadão, Edileuza. Eu que agradeço, Evandro. Não largo vocês tão cedo. Eu acho que eu vou crescer junto com vocês, assim, com vocês na minha âncora, espero isso. E agradeço muito, muito o espaço, a atenção e o carinho de vocês. Isso contou muito também. E o tempo todo eu sabia que eu tinha um porto seguro para me acolher, que era Mito. Eu não posso negar isso. Valeu muito a pena. Obrigadão, Edileuza. Valeu demais. Até mais. Tchau, tchau.